Acho que agora foi. Estamos ao vivo, deixa eu confirmar aqui na página que eu estou com o aparelho ligado. Ok. Tá funcionando, já tá online, ao vivo. Nossa, o aparelho é rápido, já estamos aqui online. Sim. Ao vivo. Ao vivo. Bom, boa noite, vamos esperar alguns minutinhos aí para o pessoal chegar. Nós estamos fazendo uma live hoje para falar sobre como ajudar alguém que tem ideação suicida. Eu vou compartilhar aqui no Facebook, tá? O pessoal poder assistir, né? Porque aí vê que a gente está ao vivo. Eu acho que isso é possível. Sim. Deixa eu digitar aqui que é mais rápido. Bom, o pessoal pode ir chegando aí, ou caso não apareça ninguém, não tem problema, porque fica gravado. E aí vai ficar salvo aqui na timeline da nossa página e depois também nas outras redes, né, o Instagram, o Facebook, então isso não é um problema. Primeiramente, então, a gente quer dar boa noite para a cachorrada. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Você tem um canil aí do lado? Do lado tem um canil. E olha que eu fechei tudo, tá muito calor, só deixei o ventilador, enfim. Mas é um canil mesmo ou é só uma casa, assim? É uma casa que tem um canil com 10 cães. Grande. Entendi. Parece que alguém saiu e deixou os cachorros, aí o outro proprietário teve que assumir, para não jogar fora. Entendi. Enfim, vão participar da nossa live. Então, né? Bom, então eu sou o psicólogo Michael, né? E junto com a Irani, depois ela também vai se apresentar. A gente administra a página aqui, né? É Psicoligado, né? Tanto o G do Instagram. Não é mais Psicoligado. Olha, tá vendo, pessoal? A gente cometendo o ato falho aí, né? Porque o nome da nossa página era Psicoligado. E, na verdade, a gente administra a página e tinha muito apego, né, com esse Psicoligado. Já estava há muito tempo, né, com a gente, né? E, enfim, a gente migrou aí, tem o quê? Uns 3 meses? Acho que né? Mais ou menos, né? Acho que sim. Para a Zapsi, então estamos aí num processo de adaptação, né, de costume, né, com o novo nome. Mas então a gente administra essa página aqui no Facebook, no Instagram também, com esse mesmo nome, só que lá é zapsi.com.br. E a gente também tem um canal no YouTube onde a gente, vez ou outra, né, a gente posta um vídeo lá, né? E a correria é grande. Exatamente. Então pode se apresentar e... Boa noite. Boa noite, Michael. O que acontece? Eu sou a psicóloga Irani, né? O pessoal acho que já está cansado de ouvir o nome da gente. É esse o nome da gente. E aí a gente decidiu, né, por conta dessa campanha aí, Setembro Amarelo, trazer informações que caibam, né, para conhecimento da sociedade, das pessoas que nos acompanham aqui, pessoas diversas que a gente tem aqui na página. Muitas delas não são público direto da psicologia, tem alguns, mas assim, a grande maioria é público leigo.
E aí a gente decidiu, né, junto, fazer cada semana alguma live referente à campanha Setembro Amarelo. E aí a ideia hoje é falar sobre como ajudar alguém com ideação suicida, né? E o que seria ideação suicida? E a gente está pensando aqui em como explanar isso para vocês de uma forma mais simples possível, principalmente porque o alcance da nossa página são para pessoas do público geral, que não são da área, como eu já falei. E aí a nossa ideia é falar sobre a prevenção do suicídio. Por que Setembro Amarelo? E aí algo sobre a campanha em si, o Mike vai falar daqui a pouco, sobre o significado, o simbolismo, né, quando foi criada. E aí a gente eu queria falar um pouco sobre como é essa questão da ideação. O que vem a ser ideação suicida? A ideação suicida são os pensamentos e os planejamentos, de uma forma geral. É o pensamento e as ideias que o sujeito acaba tendo por conta das circunstâncias vivenciais que ele tem passado, né? Ou algumas coisas que vão se apresentando na vida dele e ele não dá conta de compreender. Então, passa na cabeça das pessoas, de um modo geral, por fazer parte da nossa existência, né? Em que momento, de repente, você pode ter parado e pensado, né? Mas será que um dia eu idealizei o suicídio? Né? Por ser algo tão natural da nossa existência, quem por algum momento, né, atravessando alguma questão pessoal, profissional, não pensou em sair daquela situação de uma forma rápida, né, da situação, pensou em se livrar daquela questão. Então, por ser, isso já tem uma característica de ideação, porque é uma ideação onde você vai, em outras palavras, se livrar daquele problema. A cabeça da pessoa acaba ficando tão perturbada que ela não tem capacidade, digamos, de compreender que ela consiga resolver aquela questão sem tirar a própria vida. Então, a ideação, ela parte muito desse princípio de um ideal, né, de uma questão que você vai planejando, que você vai pensando e que você vai criando a partir das histórias e das questões que você vai vivenciando e não sabe lidar com aquelas questões. Esse é o ponto. Então complementando, né, a ideação, então, é aquele processo onde, ao longo da vida, e aí quando a gente está falando ao longo da vida, significa que por motivos, né, diversos, semana que vem a gente vai até falar um pouco da depressão, a gente vai discutir um pouco mais essa questão, mas por motivos diversos, a pessoa acaba encarando a morte como a única possibilidade para ela conseguir, vamos dizer assim, resolver aquilo que está acontecendo dentro dela, né? Por que é importante a gente falar isso, né? Ela resolver aquilo, ela encontrar um afago, uma solução para aquilo que está acontecendo dentro dela. Porque muitas das vezes as coisas não são externas, né? Às vezes, de fato, é somente o sofrimento dela. Ela está vivenciando aquela situação e a forma de ela estar pensando, a forma de ela estar encarando aquela experiência, que é legítima, porque é extremamente subjetiva, nós somos seres subjetivos, mas aquela experiência para ela está sendo muito dolorida, enfim, dolorosa, e para lidar com essa situação, quando ela olha para o seu entorno, quando ela olha para a sua realidade, ela não encontra alternativas, ela não vê estratégias para conseguir diminuir aquela dor, para conseguir resolver aquele problema que talvez está se apresentando na vida dela, e é o momento onde os pensamentos surgem, né? E aí eu costumo até falar assim, e a Irene deve concordar, porque eu acho que eu já falei isso com ela, que a nossa mente é uma máquina de produzir pensamentos. A gente não para de pensar, nunca. Independente se esses pensamentos, eles, vamos dizer assim, têm uma certa, um certo fundamento ou não, né? Está pensando. Eu estou sentindo, estou pensando, estou sentindo, estou pensando o tempo todo. E nessa de sentir e pensar e se expor à vida, às questões da vida, às dificuldades, vai passar, no meio desses muitos pensamentos que não param, né, o pensamento de dar cabo à vida.
de talvez aquilo ali seja uma opção, como a Irene falou. Então, esse processo de ideação seria esses pensamentos que surgem, né? E o processo de já entrar naquele... o mecanismo de entrar naquele processo de organizar, né, o ato, enfim. Sim, e a ideação de pensamentos recorrentes. E acho que vale lembrar também que a ideação ela acaba passando, em alguns momentos, principalmente os momentos de fechamento de ciclos. É muito comum, né, sair da adolescência, sair da infância para da adolescência para a vida adulta, mercado de trabalho, maternidade. Nesses momentos, que são momentos importantes da vida humana, são mais propícios das pessoas se desesperarem com aquela situação, né? Então, assim, ela parte muito do princípio de que como eu vou lidar agora com essa questão? Como é que isso, né, vai me acontecer? Porque é uma situação completamente nova. Se a gente dizer, né, pensar que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade econômica, política, por questão de Covid-19, então olha quantas coisas já tem aí numa listagenzinha para que fortaleça essa ideia de que eu não vou conseguir fechar isso tudo. E é interessante a gente pensar, Irani, sobre a questão do que você falou, né? Existem esses momentos de ciclos, né? Que são ciclos, fases da vida. Você deixa de ser criança, você se torna adolescente, você começa a aprender a lidar com algumas situações, você entra na fase adulta, você já se insere numa universidade ou num curso técnico, enfim, profissionalizante. Enfim, você vive a sua vida, você se relaciona, você namora, você divorcia. Todos esses rompimentos de ciclos, que são naturais também na fase, fazem parte da fase da vida, eles levam, às vezes, a gente a ter pensamentos sobre nós e sentir coisas, que aí é nosso, né, universo, né, a gente pode ampliar, né, mas seria o nosso sistema emocional, que vai ali ser ativado naquele momento conforme as nossas experiências. E algo que é bastante interessante do porquê dessa campanha, e eu vou entrar nesse assunto que eu acho que é também importante, que a gente precisa falar sobre o desespero, né? É difícil a gente falar sobre o suicídio, é difícil a gente explicar algo, porque não existe uma fórmula de bolo. O que a gente vai dividir com vocês hoje são mais reflexões, né? Claro que a gente vai dar algumas dicas, mas não existe assim um beabá, né, para eu falar para vocês, façam isso, isso que vai dar certo, né? Acredito que a Irene deva pensar da mesma forma. Mas existem algumas coisas, alguns cuidados que a gente pode ter, né? E que talvez nos ajudem mais a nos atentarmos em relação à situação do que, de fato, solucionar a experiência. Como a Irani mesmo falou, muitas coisas contribuem para a experiência do suicídio. Então, não é algo, né, isolado, não é algo estanque. E quando ela falou sobre essa questão das fases da vida, eu lembrei logo do desespero, porque as fases da vida, às vezes, quando elas nos expõem a determinadas situações, é o momento onde a gente vai ter que lidar com frustrações, com dúvidas, inseguranças, com medo, com tristeza e com o desespero. O desespero também é um sentimento. E aí, o que fazer com isso, né? Então, saber entender que o desespero também é uma emoção, é um sentimento que surge em decorrência de algo que talvez não estava sendo esperado, né? E que, ao mesmo tempo, é algo que todos nós podemos experimentar ao longo da vida, se já não experimentamos, entender e compreender sobre isso é importante para a gente saber como manejar isso. E quando a gente encontrar alguém numa experiência de desespero, né, seja por rompimentos de ciclos, seja por experiências que surgem, né, enfim, na vida cotidiana, a gente poder, de alguma forma, ser um suporte naquele momento. Tá? Então, esse ponto, acho que do desespero é bem, bem importante. Quer falar alguma coisa, Helene, sobre isso? Não, tá ok. Eu só queria que você encaixasse sobre a questão do Setembro Amarelo em si, porque eu fui, por exemplo, cortar o meu cabelo e, conversando com o cabeleireiro, perguntei se ele sabia que esse mês
trazia de simbolismo? E ele, não faço ideia. E aí eu expliquei para ele que eu estava em campanha de Setembro Amarelo, e aí conversei com ele, nossa, eu não sabia, né? E é uma pessoa, né, como qualquer outra pessoa que está no dia a dia, está na batalha, não faz ideia do Setembro Amarelo e da importância que ele traz para a sociedade nesse momento. Então, as pessoas são muito leigas em relação a isso. Hoje eu estou aqui com a camisa, né, amarela, né, ó. Falar é a melhor solução e é interessante a gente entender do porquê falar, né? Eu coloquei também, né, pelo fato de eu estar fazendo aqui uma live de Setembro Amarelo, mas porque eu gosto de amarelo, né? Quem me conhece mais próximo sabe que, embora eu não tenha muitas camisas amarelas, a amarela é a cor que eu mais gosto, assim. E eu gosto justamente porque me remete à vida, né? À alegria. E isso para mim tem um certo simbolismo, né? E aí, por isso que eu coloquei a camisa, é importante. Mas explicando para você então sobre a campanha Setembro Amarelo, ela é uma campanha que foi organizada pelo CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Mais para frente eu vou falar aqui sobre ele. Só para vocês saberem, eu estou com uma colinha, porque eu fiz um resumo, né, para não me perder, para não sair falando muitas coisas. Então, é uma campanha organizada pelo CVV, uma campanha organizada pelo Conselho Federal de Medicina e uma campanha organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá? E eles se organizaram no ano de 2015, né? Então de 2015 para cá no Brasil, e se organizaram e têm o objetivo de trabalhar a conscientização e de trabalhar essa questão da promoção, né, da vida, né, e automaticamente a prevenção em relação ao suicídio, a prevenção do suicídio. Então, assim como a gente tem, né, o Outubro Rosa, a gente tem o Janeiro Branco, que é de saúde mental, que a gente também levanta aí a bandeira, que é importantíssimo, e é até interessante a gente falar, né, que é difícil a gente falar, separar a saúde mental também desse fenômeno que a gente está falando, mas a gente tem um mês para discutir, que a gente fala, né, que é mais simbólico, enfim, sobre saúde mental, que é o Janeiro Branco, mas a gente tem vários, né, meses e virou um pouco de vamos dizer assim, características da área da saúde, a gente pegar alguns meses, atribuir ali uma cor, existe toda uma história, mas eu não vou contar muito sobre isso, sobre a questão do Setembro Amarelo, mas já virou hábito aqui no Brasil, né, dos profissionais da saúde, escolher um mês, atribuir ali uma cor e fazer uma campanha. E essa campanha é extremamente importante pelo fato de que existe um mito, né, e não é um mito brasileiro, mas existe um mito, eu acho que quase que universal, de que falar de suicídio promove tentativas de suicídio. E já existem pesquisas, né, mais recentes provando justamente o contrário. E essa campanha, ela vem trazer à tona um dado que é relevante, né? O número de suicídios ele é altíssimo, né? E só que é algo que não se comenta, as pessoas não falam sobre isso, existe todo um tabu, né? As famílias, inclusive, às vezes elas silenciam isso, né? Muitas das vezes por desconhecimento, né, falta de informação, tal, às vezes também por vergonha, né? Existem essa questão também. Mas então essa campanha ela traz traz o assunto para a pauta, né? Para a gente poder discutir sobre isso, para a gente não passar como algo despercebido, como se fosse algo que pudesse ser ignorado, e automaticamente entregar nas mãos das pessoas que passam por experiências, por ideações, ou por outras experiências que as fazem pensar em suicídio de forma isolada, né? E partindo do princípio, então, que falar, né, como está escrito aqui na camisa, né, é a melhor solução, né? Falar é uma melhor solução, não no sentido apenas, então eu vou ter que fazer terapia, né? Não necessariamente isso, claro que mais para frente eu vou falar sobre isso, mas falar no sentido de que a gente precisa discutir, enquanto sociedade, partindo do princípio que o fenômeno do suicídio ele é multicausal e ele atinge, né, a toda a sociedade. A gente precisa falar sobre isso para que cada vez mais a gente consiga encontrar dispositivos, mecanismos, estratégias para lidar com essa situação, né, de modo geral, e ajudar as pessoas a também a lidarem com isso, a procurarem ajuda e dividirem, né, as suas questões umas com as outras. A gente sabe que a sociedade
cada vez mais a gente fica, vamos dizer assim, mais objetivo, às vezes a gente tem menos troca de afeto, né? A empatia, que é extremamente importante, que a gente às vezes bate, fala, que é necessária. Em muitos momentos ela parece que vai se, né, se vai indo, enfim, acho que fugiu a palavra agora da mente, mas parece que ela vai secando, né? A sociedade vai ficando um pouco fria, e isso, de certa forma, também contribui para que esse fenômeno ele aconteça, mas, como eu falei, sempre muito por trás das cortinas, sempre ali como sendo um tabu, como sendo algo que não se deva falar. E aí é importante a gente falar sobre isso, né? Então a campanha ela tem esse objetivo de conscientizar, de falar sobre a temática, de trazer para a pauta, esclarecer a importância, para as pessoas saberem aonde procurar ajuda, né? O que pode ser feito. Então, basicamente é isso, pessoal. O objetivo e até por isso, só para eu concluir, né? E até por isso que a gente também está aqui engajado na campanha, né? Se falar é a melhor solução, discutir, ampliar a informação, conhecimento, como eu falei, é uma campanha do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas nós, enquanto psicólogos, que trabalhamos com saúde mental, com sofrimento humano, pesquisamos, né, sobre pessoas, a gente acaba entendendo essa campanha como algo muito inerente também ao nosso fazer, à nossa profissão, e por isso que a gente vem aqui trazer essas informações, vem interagir com vocês, porque a gente entende que é fundamental, né, para a promoção da saúde mental e bem-estar coletivo. Existe toda uma questão aí também, Michael, que acho que é importante de falar, das pessoas que acabam desacreditando da campanha. Por que um mês apenas para falar? Mas, assim, não é um mês para falar, né? Principalmente quem é da área da saúde está sempre lidando com a questão da existência humana, com a questão do sofrimento psíquico do sujeito. Então, assim, por que não é importante levantar um mês, uma bandeira, onde a gente conseguiu aí, de alguma forma, fazer um barulho, colocar os monumentos do Rio de Janeiro e de todas as cidades do estado do Brasil com a cor amarela para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do cuidado e a prevenção do suicídio. Então, assim, não é que nós, enquanto profissionais da saúde e sociedade, falemos apenas nesse mês. É que esse mês, de uma certa forma, é um mês como o Outubro Rosa. É claro que a gente percebe como o Outubro Rosa tem muita dificuldade da mulher fazer, por exemplo, uma tomografia, um exame da mama no Sistema Único de Saúde. A gente sabe disso, mas a gente também não pode, a partir disso, por conta desse contexto de governo, deixar de lado uma campanha tão importante que é para a prevenção do câncer de mama, por exemplo. Né? Então, assim, por mais que tenha alguns desajustes, né, nesse contexto, né, e então é importante mesmo assim a gente frisar essa questão da importância. E como você falou, né, um pouco mais atrás, a gente trabalha o ano inteiro promovendo saúde mental para a população e para as pessoas que nos seguem. E aí você comentou um pouco sobre de como a gente não se dá conta dos processos que vão adoecendo a nossa vida, né? A nossa saúde mental. E eu gosto muito de uma autora que ela fala assim, de uma forma muito simples e de uma forma muito bela do que é isso que acontece com o sujeito. É uma psicóloga, ela é a Karina Fukimutsu. O nome dela, o sobrenome vem de origem do Japão. Então é mais ou menos isso. Então ela vai falar, Okajima também, que fica bem mais fácil, Karina Okajima. Ela vai trazer um processo, um conceito de um processo de morrência. Todas as vezes que eu vou falar sobre a questão do suicídio, isso na clínica, isso em palestras, eu lembro dessa psicóloga. Porque, assim, para mim, é tão simples e é tão humana a forma que ela fala, que é o processo de morrência. O que ela traz no conceito, no doutorado dela, ela vai falar do processo de morrência do sujeito. E o que seria para ela esse processo de morrência? Quando a gente começa a perder a beleza da vida.
quando a gente deixa de se alegrar dos momentos alegres, quando a gente começa a deixar de lado as coisas simples da vida e não valorizar essas coisas da vida. Então, assim, massificadamente a gente vai vivendo, produzindo. A gente tem uma sociedade que nos obriga a muita coisa, nos joga para frente o tempo todo, e é uma pressão social, há uma pressão familiar, há uma pressão mesmo do próprio sujeito. Então, a ideia é ir em busca desse mundo, mas ir perdendo a si mesmo. Então, ela vai denominar esse processo de morrência como perder essas particularidades, essas coisas que fazem a gente perder a cor da vida, não enxergar mais a vida com sabor, com prazer, com tesão. E tudo isso vai culminar, desde o nosso nascimento, pelo que ela traz, os processos de morrência. Você já nasce morrendo, é como se você já estivesse nascendo para se preparar para a morte, mesmo que você não se dê conta disso. Então, todas as vezes que a gente passa por uma doença, passa por alguma questão, aquilo vai, de alguma forma, trazendo esse processo de morrência. A forma como você vai lidar com essa questão é que vai te tirar ou não e vai fazer você valorizar mais a sua vida, a sua saúde mental como um todo. E aí você acaba que se organizando melhor frente aos desafios da vida, como eu coloquei no início. Então, assim, esse processo de morrência, ele vai se dando desde o início da nossa vida, e chega um determinado momento que o peso está tão grande que você já não dá mais conta. Às vezes, processos profissionais, processos da família, como você falou, são multifatores, são múltiplas causas que acabam adoecendo a nossa saúde mental. E aí tudo isso dá um start, dá um estalo. E é esse estalo exatamente quando começa a vir a ideação. E para a ideação, chegar na tentativa do suicídio, ela é muito rápida, porque nós somos feitos de subjetividade, de emoções, temos desesperos, temos medos, temos anseios. E aí, quando isso dá esse start, o risco, tanto que a gente tem a cada 40 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. 40 segundos é muito pouco no mundo. Então, o índice é muito alto. É claro que a gente não tem números exatos sobre o suicídio, isso é só estimativa, porque muitos casos de suicídios não são divulgados e não são notificados. Quando chega no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem apenas uma estimativa. Então, se essa estimativa tem de que a cada 40 segundos uma pessoa tenta contra a sua própria vida, isso pode ser muito maior. Sim. Então, assim, falar de saúde mental é falar de prevenção ao suicídio, é falar desse cuidado para não chegar nesse nível. E aí vem aquela questão, que indicadores são esses que acabam culminando no sujeito idealizar a própria morte, sair daquela situação que ele está vivendo? A questão da área da saúde, ela vai frisar os transtornos mentais como um indicador muito forte, e também as tentativas prévias de suicídio. São os dois mais importantes. O que seriam as tentativas prévias? Uma pessoa que já tentou suicídio na vida dela tem a probabilidade de tentar outras vezes. O risco é muito maior dela tentar outras vezes. E a questão dos transtornos mentais, porque são transtornos que acabam fazendo com que a mente daquela pessoa fique disfuncional. Então, se já é difícil para uma pessoa que não se encontra em sofrimento psíquico, transtorno mental, lidar com as situações da vida, imagina uma pessoa que já não tem mais habilidades emocionais de uma pessoa que tem. Como que ela, nesse momento, né, já fragilizada com a sua própria patologia, vai lidar com uma questão que está se apresentando para ela? Então, a probabilidade é muito maior. Né? Então, esses são os dois maiores indicadores. Por isso, Irani, que é legal, complementando isso que você falou, que embora exista um mês de campanha, e esse mês a gente fez até uma postagem na nossa página dizendo que, né, eu fico muito feliz, né, principalmente, né, aí pessoalmente, mas eu acho que você também,
de ver essa campanha tomando amplitude, porque a gente sabe que é uma forma de a gente também psicoeducar as pessoas, é uma forma de as pessoas pensarem sobre si, sobre as suas existências, sobre a vida, a sociedade, e tudo isso promove saúde. E a gente, ao longo do ano, embora a gente chegue aqui no mês de setembro, por exemplo, nós vamos fazer 3 lives sobre a campanha, né, Setembro Amarelo, sobre o tema suicídio. A gente fala sobre o suicídio o ano inteiro quando a gente fala sobre a vida, quando a gente fala sobre o adoecimento, quando a gente fala sobre a dificuldade, sobre as angústias e sobre tudo. A gente toca num assunto que diz respeito à vida e diz respeito à saúde mental, a gente está falando sobre suicídio, a gente está falando sobre prevenção desse fenômeno, que por ser multicausal, né, não necessariamente a gente precisa fazer como um mês, né, de Setembro Amarelo. Ou seja, tudo que é falado ao longo do ano pela gente, por outros profissionais da área da saúde, mesmo que indiretamente, contribui, de certa forma, para a prevenção do fenômeno. Né? A Jaque Lopes aqui parabenizou a gente pela iniciativa do debate. Eu agradeço, Jaque, obrigado aí pelos parabéns, porque de fato é extremamente importante. E ela escreveu aqui, né? Viver é não ter vergonha de ser feliz, né? E de fato é uma campanha de valorização da vida. De a gente promover vida para as pessoas, promover saúde também, promover saúde mental também promoção de vida, né? A gente trabalhar para promover a vida. Bom, vamos falar sobre a questão dos riscos, né? Podemos falar sobre isso? Sim, sim. Como eu dei o início aí, os riscos maiores são a questão das tentativas anteriores, as prévias, e dos transtornos mentais. Mas, para além deles, tem a questão do isolamento, tem a questão do desemprego, do medo do novo, de mudança, tem a questão da desesperança, né, do desamor. Uma pessoa que não tem rede de apoio, que você vai frisar um pouco mais para frente, ela tende a encolher, ela tende a se isolar, porque ela não encontra lugares e mecanismos para jogar toda essa energia que ela está sentindo. Então, ela vai interiorizar aquilo, automaticamente isso vai gerar pensamentos automáticos que ela pode cair numa tentativa, porque ela não consegue encontrar meios de suporte para lidar com essas questões. Então, assim, todas essas frases que, hora ou outra, você pode ouvir, por exemplo, vontade de sumir, aqui ninguém me ama, eu não consigo ser feliz. Uma pessoa que ela começa de uma hora para outra a falar sobre morte e a falar sobre suicídio, assistir vídeos sobre o tema, é bom porque ela vai se psicoeducar, mas ao mesmo tempo é algo que a gente precisa estar atento, né? Até porque ela não vai falar para ninguém, eu quero me matar, assim, de uma forma óbvia. Ela não vai. Ela vai trazendo alguns sinais. E esses sinais é que a gente precisa estar atento quando a gente está diante de alguém que está numa situação dessa, né? Então, assim, essas questões familiares, essas questões sociais, abuso de drogas, a pessoa bebe, né, beber é algo que é constituição social, né, construção social, mas assim, está abusando dessa droga, como álcool, como nicotina, como drogas químicas, drogas ilícitas, está tendo abuso disso. A vida dela está disfuncional por conta desse vício. Então, também é uma probabilidade e é um indicador de que ela pode ser uma vítima do suicídio. Porque tem todas as questões diretas dela, e aí você vai pensar nas questões que envolvem aquele sujeito, social, familiar, profissional, carreira, emprego, medo, Covid. Olha quantas coisas ela começa a se perder. Né? Ela se perde. É interessante a gente falar, eu acho que esse é um ponto importante. Você falou da questão da saúde e que normalmente a saúde, a gente vê muitas publicações associando o caso dos suicídios a transtornos mentais, né? Uhum. De fato, existem pesquisas que comprovam que, né, um número muito alto de pessoas que sofrem de questões como, por exemplo, depressão, dependendo também do tipo de transtorno de ansiedade ou um transtorno de personalidade,
como bipolar, por exemplo, são pessoas que costumeiramente ou têm aí um alto risco, né, de chegar a tentativa, enfim, de viver esse fenômeno na vida dela. Mas isso não significa que todo mundo que tem um transtorno mental vai vivenciar essa experiência, ou de que a ausência de um transtorno mental vai explicar, né, o porquê que alguém não comete suicídio. Porque, como a Irene falou, questões da vida e questões multicausais, elas podem contribuir para que alguém pense nisso. A própria questão, por exemplo, do desemprego, né? A gente está vivendo um momento de crise econômica e mundial, né? Então, a economia é um grande problema e que afeta em nós, enquanto sujeitos, né? Lembra que a gente falou lá no começo da live sobre a questão do desespero, né? Como lidar com o desespero. A gente pode se desesperar numa situação e não necessariamente estar depressivo, mas viver um momento de desespero. E talvez numa situação de vivência do desespero sem saber lidar com esse sentimento, pode ser que essa pessoa chegue a cometer aí o suicídio, né? A gente sabe que a impulsividade ela também mas não explica, né, o fenômeno, mas pode acontecer. E por conta disso, inúmeras situações podem expor o ser humano a ter essa experiência, não necessariamente somente um transtorno mental. Uma coisa também, Michael, é que a gente vê isso muito focando apenas na questão do risco. E pouco se tem pesquisas da questão do apoio, da questão de agentes de proteção para essa pessoa. Então, assim, e é a parte que a gente vai começar a falar agora, né, que são os indicadores de proteção desse sujeito, como que a gente consegue acolher esse sujeito que está em sofrimento e que está com ideação suicida, e como que a gente vai lidar nesse momento. Como eu falei no stories lá no Instagram, muitas vezes a gente não está preparada. A gente ouve, né, alguma coisa, dá aquele medo, e agora? Se eu falar tal coisa, pode acontecer isso. E aí, como que, Michael, como que um sujeito, um amigo, né, um pai, a mãe pode ajudar um adolescente, um amigo a sair desse momento? O que se faz nessas horas? Antes disso, especificamente, eu vou falar sobre a questão dos fatores de proteção, que eu acho que é importante a gente falar também, assim como você citou os fatores de risco, né, ou seja, características, situações como o transtorno mental, as dificuldades que vem acontecendo na sociedade atual, e você falou, né, o Covid, por exemplo, que essa experiência de pandemia contribuiu muito para isso, desemprego, enfim, assim como existem fatores de risco, existem fatores de proteção. E aí, fatores de proteção, na verdade, não é que a pessoa está ali com escudo, né, se protegendo, mas significa que algumas características da vida, né, faz com que ela seja um pouco mais protegida de viver ou não essa experiência, no caso de não viver essa experiência. Suporte emocional, né? Exato. Então aí a gente pode colocar como características realmente, às vezes, da própria personalidade da pessoa, né? A gente percebe que algumas pessoas, por exemplo, elas naturalmente são mais resilientes, né, para vivenciar, às vezes, algumas questões, né? Outras, voltando aqui no ponto do desespero, né? Existem pessoas que, às vezes, se desesperam com mais facilidade do que outras, né? Então, isso é algo importante a se colocar. Então, existem fatores ali de proteção que diz respeito à própria pessoa de verdade, é bem subjetivo, inclusive a gente falar, eu só vou citar, mas explicar com mais detalhes é difícil porque é subjetivo. Então, eu acho que é apenas legal falar, interessante falar isso. Existem pessoas que conseguem vivenciar algumas situações mais complexas de forma menos danosa, vamos dizer assim, né? E isso é algo bem subjetivo. Além disso, existe a questão familiar, né? Então, o suporte familiar, ele contribui, né? Quando a pessoa tem ali uma base familiar, e aí eu coloco aqui, entre aspas, base familiar não é família margarina, né? Base familiar é você ter ali com quem você possa conversar, dividir as suas questões, dividir a vida, as dificuldades, etc., né? Então, ter ali uma família que pode suportar, né, experiências diversas da vida também é um fator de proteção.
Aspectos culturais que diz respeito, por exemplo, às relações sociais, a forma como as pessoas interagem, conversam, se respeitam, tudo isso contribui, né, de modo geral, como, por exemplo, práticas em atividades sociais, atividades físicas, Religião, né? religião, né? Então, e aí religião, vou até ficar um pouco mais amplo, né? Talvez não a religião, mas a espiritualidade, né? Que Sim, sim. é uma experiência Quando, humana. sim, e quando Pode. traz a questão da religião, é mais por conta desses grupos, esses pequenos grupos que se E, formam dentro da religião. Então, esses grupos de pessoas acabam fortalecendo o vínculo de vida desse sujeito. exato. Exatamente. É porque, enfim, as religiões, de um modo geral, independente de quais sejam, assim como eu falei, por exemplo, a participação em atividades sociais, comunitárias, práticas esportivas, são práticas que nos colocam diretamente com pessoas, em interação com o outro, né? E essa interação, ela proporciona que a gente possa falar de nós, falar sobre as nossas questões, dividir ali, às vezes, uma angústia, um desespero, ou seja lá qual for o sentimento, e isso proporciona, né, contribui, vamos dizer assim, para que essa pessoa não chegue, talvez, à ideação, ou chegue, né, às vias de fato aí de um suicídio. Então, a Associação Americana, né, de Psicologia, eles colocam, então, que indicadores de proteção pode-se dizer a satisfação com a vida. Então, quanto mais você se sente satisfeito com a sua vida, de modo geral, independente do que você entende como satisfação de vida, significa que você tem menos chance, talvez, de pensar e vir a cometer. Se você não tem religiosidade, como a Irani falou, é extremamente importante por esse cunho social, né? Saber, vamos dizer assim, enfrentar a atividade de forma positiva, saber solucionar problemas, encontrar, às vezes, respostas para resolver problemas, e ter suporte positivo, né, suporte social positivo e terapêutico, né? São, no caso, indicadores, né, extremamente importantes assim, para proteger alguém em relação à experiência do suicídio. Né? Então, a gente tem indicadores de risco, indicadores de proteção. Esses últimos que a gente falou explicam um pouco, talvez, do porquê que algumas pessoas não veem ou não pensam em cometer suicídios. E aí, indo direto então ao ponto, que é, né, o que fazer, né, e quais são as redes de apoio, no sentido de alguém pensou em suicídio, alguém está pensando em suicídio, né? O que você pode fazer com essa pessoa, né? Acho que primeiro de tudo você tem que pensar que o suicídio é um problema de saúde pública, tá, pessoal? É algo que cresce socialmente, não é um problema brasileiro, tá? Não é um problema de 2020, não é um fenômeno que começou em 2019, 2018, 2015. É um fenômeno histórico, né, da existência humana, e por isso a gente tem que entender que é um problema de saúde pública porque afeta outras questões. Como a gente falou, né, existem os indicadores que dizem que o número de pessoas que sofrem um adoecimento mental é muito alto, né, que tentam suicídio, e para além disso, quando também existe a tentativa de suicídio, existe o envolvimento diretamente do sistema de saúde. Né? Essa pessoa ela vai ser colhida no sistema de saúde, essa pessoa pode ser internada, então é uma questão de saúde. Né? Não somente de saúde mental, mas de saúde de modo geral. Então, pensando, né, por esse lado, é importante você pensar que redes de apoio é tudo aquilo que vai ajudar essa pessoa a passar por essa experiência de forma menos impactante possível, que possa acompanhá-la durante esse processo ou que possa ajudar justamente como indicador de proteção para que ela não chegue às vias de fato. Então, a gente inclui como rede de apoio a família, né? A família acaba sendo importante, porque além de ser o nosso primeiro grupo social, né, a família vivencia, é com a família que a gente aprende a vivenciar dificuldades,
Então, quando a gente tem ali um grupo familiar junto conosco no momento de dificuldade, é mais fácil a gente conseguir superar do que quando a gente está somente sozinho, que a gente lida somente com aquilo que a gente está sentindo e pensando. Então, a família é um grupo importante. Além disso, os amigos, né? Então, pessoas que têm muitos amigos ou que têm facilidade para fazer amizade, conseguem manter vínculos, né, de amizade, vínculos duradouros e mantêm esse contato mais direto, também, né, esses amigos são uma rede de apoio, ou seja, para qualquer dificuldade, essa pessoa tem aonde recorrer, tem a quem conversar, chamar, bater um papo, falar sobre o que está sentindo, dividindo as suas angústias e etc. Deixa eu só ver que chegou uma mensagem aqui. É importante também, Michael, frisar que tudo que facilita a sua vida, a vida da pessoa, para tirar ela desse mecanismo, né, que ela não consegue enxergar a saída, seja lá o que for, yoga, que seja qualquer coisa que dá a ela saúde, que dá a ela alegria, que tire ela daquele momento, é válido, pode ser o que for, é um pó mágico, vamos lá, e válido, vamos conservar essa vida. A Samantha colocou aqui, escolher viver nos momentos disfuncionais é muito complexo ainda. Existe muita dificuldade de entendimento na sociedade e em alguns grupos familiares, exatamente. Assim como a família, né, ela é uma rede de apoio, ela também pode ser um grupo bastante adoecedor, em inúmeros sentidos, inclusive, para esse fenômeno. Quando não compreende, enfim, quando a gente falar aqui do que fazer, eu acho que vai se encaixar mais no exemplo da família. Enfim, por medo, por crenças religiosas, as orientações ficam fechadas em um âmbito mais eficaz. Parabéns pela live. Obrigado, Samantha. De fato, por isso que é importante falar, né? Essa campanha, falar é a melhor solução, porque quando a gente fala, a gente consegue dividir com a sociedade informações que são extremamente necessárias, e quando não é um tema falado, fica muito fechado, as famílias não têm acesso, os grupos sociais não têm acesso, e isso acaba se tornando também um dificultador. Voltando então para as redes de apoio, então família, amigos, e aí entrando bem aqui na esfera de saúde, a gente pode pensar os CAPs, né, que são os centros de apoio, né, psicossociais. Toda cidade tem um CAPS, né, que é um centro ali para trabalhar, né, promoção de saúde mental. Então é um centro que, de certa forma, se alguém está passando por isso, está tendo ideações, se você conhece, você pode levar essa pessoa até esse local e eles podem conduzir da melhor maneira possível. Tem, no caso, as unidades básicas de saúde, que também podem, de certa forma, orientar ou indicar ali, né, os centros que vão poder contribuir. UPAs, né, porque a UPA também é unidade de saúde, então pode também direcionar a pessoa que está passando por isso para algum local mais adequado. A gente tem aqui o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV, se eu não me engano, o número de telefone deles é 188. O CVV, pessoal, ele não é um socorro, tá? E também não é um centro de apoio psicológico, tá? O CVV, ele trabalha para promoção da vida, né? E ele se utiliza da escuta para promover isso, né? Então, muitos psicólogos, estudantes de psicologia participam como voluntários, e o CVV é um centro, vamos dizer assim, né, é como se fosse uma ONG, vamos dizer assim, que tem o objetivo de capacitar pessoas para ouvir outras pessoas, né, escutar outras pessoas que estão passando por esse processo de sofrimento aí interno, né, de angústia, para naquele momento, talvez, de uma ideação suicida, ela poder colocar um pouco para fora e isso ajudar de certo modo. Então, também ajuda muito, tá? Então, o CVV também é um caminho, né? O número deles é 188, vou até postar aqui nos comentários, CVV 188. E eles funcionam 24 horas, né, mãe? Isso é importante. Eles funcionam 24 horas, então qualquer momento que você ligar, eu não sei se tem fila exatamente. Eu até já cheguei a ser voluntário também na época da faculdade do CVV, então é um trabalho muito sério, né? Mas não é um apoio profissional, vamos dizer assim, para a saúde mental. É um apoio ali momentâneo, mas eficaz
porque é um apoio social, né, e contribui bastante. E redes de apoio também a gente pode mencionar, no caso, o atendimento especializado em saúde mental para além dos núcleos de serviços públicos, né? Que eu falei até aqui, os serviços públicos, falei do CVV, da família, dos amigos são apoio social, e aí eu falo sobre o atendimento de saúde mental em psicoterapia para aqueles que conseguem ter acesso a esse tipo de serviço, que é o quê? Buscar apoio de um psicólogo, de uma psicóloga, e buscar apoio de um profissional, por exemplo, de saúde mental da psiquiatria. Então, são profissões que trabalham com saúde mental e que podem contribuir, cada caso é um caso, tudo é analisado, mas são redes de apoio. Então, nós podemos nos utilizar da família, podemos nos utilizar das nossas relações sociais dos amigos, podemos nos utilizar dos serviços de saúde, serviços públicos de saúde, podemos nos utilizar do apoio do Centro de Valorização da Vida e podemos nos utilizar dos serviços privados de saúde mental, né, buscando um psicólogo ou um psiquiatra para acompanhar o caso, tá, pessoal? Quer fazer algum comentário, Irani? Não, acho que agora a gente entra na questão, né, o que fazer. Do que fazer. O que fazer? Vamos lá, pessoal. Como a gente falou lá no início da live, não existe fórmula de bolo. Então, não adianta a gente chegar aqui e falar para vocês assim, olha, anotem passo 1. Nunca façam isso, né? A gente dá algumas dicas, e essas dicas, elas podem fazer todo sentido, às vezes, para uma pessoa, e para outra nem tanto, né? Então, não vamos entender isso como uma fórmula de bolo, como uma verdade absoluta. Mas a gente vai dividir, né, um pouco do que a gente já observou com os atendimentos, né, com o acompanhamento de pacientes que chegaram, que tiveram ideações, e pacientes que chegaram às vias de fato na tentativa, e é mais para ajudar vocês sobre o que fazer. Eu já recebi muitas mensagens com esse tipo de pergunta, o que fazer, porque é aquele momento, lembra que eu disse do desespero, né? Uma pessoa está aqui falando que vai se matar, o que eu faço? Né? Aquela pessoa não sabe o que fazer, e às vezes ela procura a gente para tentar ter uma informação. E aí, eu tenho um familiar que vive tentando, eu tenho um familiar que vive falando para mim que vai fazer, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, tentando responder isso que a gente pensou, mais ou menos, tentar juntar as ideias, vamos dizer assim. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: eu acho que uma boa estratégia, né, que eu acho que é muito potente, é a conversa. Né? Nós trabalhamos com a fala, né, psicoterapia, a gente trabalha diretamente com a fala, então isso significa que quando alguém vem nos procurar, eu e a Irani, a gente não vai, por exemplo, medicar ninguém, né? Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho totalmente natural com a fala. Claro que nós temos as nossas ferramentas de trabalho, né, para analisar a situação, para manejar, porque nós somos profissionais específicos da área de saúde mental, mas a fala, ela é uma experiência universal do ser humano, né, e todo mundo se comunica de alguma forma, e então você pode se utilizar da comunicação, né, ou seja, se utilizar de uma conversa para ajudar alguém. E quando eu digo conversa, né, pessoal, não existe assim, como eu disse, uma fórmula de bolo de o que fazer nessa conversa. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço... Não existe muito isso, né? Essa conversa ela precisa ser mais fluida possível. E o que eu posso dizer para vocês, que eu acho que é importante, é valorizar a pessoa que está ali na sua frente. Né? Estou partindo do princípio aqui, talvez, que a pessoa já chegou para você e disse que ela vai fazer, ou que ela vem pensando em fazer sobre isso. Então, se utilizar da conversa de forma estratégica é você, vamos dizer assim, dar lugar para essa fala, né? Dar lugar para a fala dessa pessoa, para ela falar para você o que está acontecendo. E é muito interessante. Pode falar. Eu acho que talvez o que não falar fique mais simplificado para as pessoas entender o que fazer. E aí, só para... porque às vezes as pessoas... Mas o que eu falo, né? Se alguém procurou você, né, alguma coisa você vai falar. E aí é importante, vamos dizer assim, para iniciar um diálogo, perguntar à pessoa por que você, né?
porque saber o porquê você está sendo procurado talvez seja importante para você entender o porquê que ela está pensando aquilo, por que você é alguém que talvez seja estratégico. Às vezes você é alguém que ela vê com a possibilidade de encontrar ajuda, né? Alguém que talvez tenha mais esclarecimento e então pode ajudá-la de certa forma. Então questioná-la por que eu, né? Por que você veio procurar, me procurou para a gente ter esse tipo de conversa. Eu acho que é um bom começo para vocês entenderem esse diálogo. Uma outra questão, pessoal, que é importante e que não acho que não pode passar batido para conversar com alguém que pensa em suicídio, você precisa de ter tempo, tá? Ou seja, não adianta a Irani chegar para mim aqui agora, poxa, Mike, eu tô com um monte de pensamento, isso. Ah, fala aí. Aí passa 5 minutos, Irani, tá bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô muito ocupado, tô aqui ó, com um monte de trabalho para fazer, depois a gente conversa. Gente, é horrível, é muito angustiante quando a gente quer dividir as nossas questões com alguém e essa pessoa, ela não tem tempo pra gente. Às vezes faz até muito mal, né? Então, ao invés de você ajudar, você vai até atrapalhar a situação. Você pode até potencializar aquela pessoa com mais pensamentos suicidas, né? Então, se você não tem tempo, vamos dizer assim, é muito mais produtivo para você ajudar essa pessoa que está te procurando. Você fala para ela, olha, agora eu não posso conversar, mas vamos marcar um outro horário, vamos marcar um outro momento, ou até direcionar essa pessoa para conversar com uma outra, né? Uma outra pessoa que você saiba que vai conseguir ouvi-la e pode ajudá-la. Porque, de fato, se você começar escutando e você interromper aquilo por N motivos, isso pode ser um potencializador, porque faz com que a pessoa se sinta muito mal, e às vezes muito pior do que ela está, né? E é até importante eu falar aqui que essa situação é um processo muito mais de escutatória, né? E é importante a gente frisar que escutar é diferente de ouvir. Então, se você não está com tempo para escutar, se você só está ali ouvindo, né? Porque você não é surdo, então você tem a audição e aquilo está entrando no ouvido e está saindo no outro, pode ser muito ruim, muito maléfico para uma pessoa que já está passando por esse processo. Quer fazer algum comentário, Janine? Não, eu acho que o que é válido, não, e eu já estou falando, é pensar o seguinte, como você falou, se a pessoa procurou, independente do que você vai fazer naquele momento, ela confiou muito e ela encontrou o melhor momento para ela de falar com você. Ela não vai olhar que você vai trabalhar, ela não vai fazer isso. Acho que nesse momento é ter um feeling de que aquele momento ali pode ser crucial. Né? Então, assim, a ideia é tentar acolher, tentar fazer alguma coisa para que você consiga estar disponível para a pessoa que estava se abrindo para você, porque foi o momento que ela elegeu. É bem complexo, né? Principalmente que a gente vive num momento que a gente precisa sair, fazendo as coisas, e é nessa correria que a gente vai se perdendo um do outro. Sim. E é importante também a gente, além do caso desse processo de dar atenção, porque a pessoa escolheu aquele momento, a pessoa decidiu falar, se abrir, e às vezes é muito difícil, tá, pessoal? Às vezes a pessoa conseguir ter coragem para falar sobre aquilo é muito difícil. Então, se ela escolheu você para conversar, entenda esse momento como um momento extremamente importante, né? Então, se você realmente não possa escutar naquele momento, separe o melhor momento, né, para não causar, vamos dizer assim, maiores danos. Uma outra questão já que essa pessoa te procurou e você não sabe muito o que fazer, mas você já sabe que você pode escutar e dar atenção e deixar ela falar um pouco sobre o que ela está sentindo, procure saber se ela é acompanhada por um profissional, né? Então, se ela é acompanhada por um psicólogo, por um psiquiatra, se ela faz acompanhamento num CAPS, ou seja, enfim, se ela tem algum acompanhamento em relação à saúde mental. E se ela tiver, e se ela está se abrindo com você, tentar pegar o contato desse profissional e entrar em contato para falar um pouco do que está acontecendo, né? Claro que isso é bom dividir isso com essa pessoa, mas pode ser que nem ela tenha coragem de fazer isso. Às vezes acompanhar se for preciso.
Às vezes nem ela ainda falou para esse profissional que isso acontece, que passa isso pela mente dela, que ela já pensou, que ela já planejou e etc. E às vezes, se ela se abriu com você, você pode ser um agente importante de talvez, como a Irene falou, de até às vezes acompanhar ela numa próxima consulta para ajudá-la a falar dessa situação. Então, perceba que a sua atuação frente a uma questão dessa pode ser bastante estratégica, né? Vai depender realmente da relação de vocês, de como que vai se desenrolar essa conversa, mas isso não pode ser esquecido. Se ela se abriu com você, se você está dando atenção, saber se ela é acompanhada por profissionais, por psicólogos, por psiquiatras, e dentro dessa conversa, dentro de um acordo, tentar acionar esses profissionais para dar um suporte necessário. Se porventura ela não tem ajuda, né, ou seja, se ela não é acompanhada, orientar esse cuidado, né? E às vezes até você mesmo ir junto com ela, você entrar em contato, você talvez ajudar a escolher alguém, isso já é uma ajuda muito grande. Pensando que se ela te procurou, pode ser que ela sozinha não esteja conseguindo encontrar mecanismo para lidar com a situação. E você pode ser alguém que vai ajudar nesse sentido. Uma outra questão que é importante. Se a pessoa já disse que está pensando em fazer isso, se ela é um familiar seu, ou se ela já fez, ela acabou de fazer, está conversando com você, que está tendo novamente ideações, o que você pode fazer? Bom, primeiro, evitar deixá-la sozinha, né? Então, por exemplo, deixá-la sozinha em casa, né? Deixá-la por 24 horas sozinha, acompanhá-la de certa forma, ter um grupo de apoio, que aí seja a família, ser outros amigos que possam estar mais próximos, sabendo como ela está, com o contato de outras pessoas que possam acioná-la e acessá-la em casa, ou onde ela costuma ir, né? É uma forma também de você ajudá-la, tá? Ou seja, acompanhá-la para que a pessoa não fique sozinha. Muitas das vezes a solidão é propícia para que pensamentos suicidas venham. Então, se a pessoa já está pensando, quanto mais sozinha ela fica, talvez isso pode ser aí um indicador de risco. E se porventura ela já tentou, o acompanhamento é importante, assim como aquele cuidado com todo tipo de ferramenta e objeto que ela possa vir a utilizar para isso, principalmente quando ela já fez uma tentativa, né, e não foi uma tentativa, enfim, sucedida. Então significa que esse cuidado tem que ser redobrado, de pensar com tudo aquilo que ela pode utilizar. Se você, aí eu falando aqui diretamente com o familiar, né, puder evitar trancar em alguns lugares com chave, pelo menos durante o início, assim que isso tudo acontece, é uma forma de você contribuir de alguma forma, né, de algum modo. Entrando aí, o que evitar, né? E aí a gente está, lembrando, pessoal, que a gente está respondendo o que fazer para ajudar alguém. Então, vou recapitular aqui, porque eu acho importante, né? Eu falei que a gente pode utilizar a conversa, que a conversa é extremamente importante. Nós, psicólogos, inclusive, utilizamos a conversa, né? Claro que não é uma conversa comum, uma conversa terapêutica, mas a conversa é muito potente. Então, você pode utilizar a conversa para poder deixar essa pessoa desabafar. Um outro ponto até em relação à conversa é porque existem pessoas, isso não é regra, né? Que às vezes acabam cometendo suicídio num momento de impulsividade. Então, sim, quando você conversa com essa pessoa, você está dando a possibilidade para ela se acalmar, você está dando a possibilidade para ela mudar alguns pensamentos que estão rondando a mente dela naquele momento. Então, por isso que a conversa é importante. Então, conversa, né, é extremamente importante. Ter tempo para que essa conversa se estabeleça é extremamente importante. Saber se essa pessoa tem apoio de profissionais de saúde mental, tanto psicólogos e psiquiatras, ou CAPs, enfim. Se tiver, tentar acionar, né, em comum acordo com essa pessoa para ajudá-la. Se ela não tiver esse acompanhamento, ajudá-la, incentivá-la, né, motivá-la, ou até encontrar você por conta própria, um profissional, e depois passar para ela para que ela procure esse cuidado, tá? E aí, o que você pode evitar, né? Porque isso também é extremamente importante, né? Então, uma coisa que é importante, evitar banalizar a experiência, né? A gente escuta muito isso assim, quem tenta suicídio não quer morrer nada, só quer chamar atenção, porque se quisesse morrer, se matava de verdade, né? Então, a gente escuta muito isso, né? E é muito
É muito ruim porque quem vive essa experiência, e nós que trabalhamos diretamente com pessoas que passam por isso, e a gente sabe o quanto que isso é doloroso, quanto isso mexe, né, com o emocional, o quanto que isso às vezes desestrutura a vida daquela pessoa, o quanto que aquilo ali impacta no trabalho, no mercado de trabalho, na confiança familiar, e mexe com muitas coisas, né? Então, por conta disso, banalizar o fenômeno é muito ruim, tá? Uma outra coisa que também que às vezes é prejudicial, mostrar-se muito assustado ou envergonhado, né? Então, por exemplo, como eu falei antes, se a pessoa te chamou para conversar, imagina você vai ficar, meu Deus, como assim você está fazendo isso? É muito ruim, porque às vezes a pessoa resolveu conversar com você porque ela confia, às vezes é porque ela acha que você vai entender, né? Que você vai ser alguém que vai ajudar. E aí imagina se você vira para ela e se mostra extremamente assustado ou envergonhado, né? Não sabe o que falar para ela, como eu falei, a conversa tem que ser natural, né? Então, no começo da conversa, porque eu sugeri, por que eu? Por que você escolheu? Para você começar uma conversa natural, né? Então, não se mostrar assustado nem envergonhado, que isso não ajuda. Falar que o problema da pessoa vai passar, né? É uma outra questão bem ruim, porque você não sabe se vai passar, né? E aí, quando você fala que não, fulano, vai passar, eu sei que isso é natural, né? Às vezes a gente fala isso a gente normalmente fala isso para as pessoas que estão com dificuldade. Mas quando você fala isso para essa pessoa, que às vezes está numa angústia muito grande, está ruminando muitos pensamentos suicidas, pode ser muito prejudicial, porque às vezes passe ali que acabou a conversa, depois de meia hora aquilo tudo volta, né? E aí, como que ela vai lidar com aquilo ali se ela estava pensando que realmente tudo ia passar? Pode ser, inclusive, prejudicial para a relação de vocês. Orientar o que essa pessoa deve fazer, né? Nós, seres humanos, nós somos excelentes de dar conselho, né? Então, a gente vive falando, faz isso, vai andar de bicicleta, vai cavar, vai bater uma laje, vai, sei lá, fazer um curso, vai fazer um curso online, né? O que mais o povo está fazendo é fazer um curso online. Ou seja, como se aquilo ali fosse resolver a questão, né? E às vezes não resolve, pessoal. Pode ser que às vezes a pessoa se ocupe com algo e aquilo ali faça sentido na vida dela, a ponto de todos aqueles pensamentos fugirem por algum tempo, para sempre. É muito difícil a gente dizer quanto tempo, né? Mas nem sempre funciona, porque a pessoa não está aquele mecanismo não foi encontrado pela própria pessoa, né? Foi encontrado por terceiros. Então, aquilo ali pode solucionar a questão no momento, mas pode não resolver, e a pessoa permanecer nesse processo tendo os pensamentos suicidas, tá? Jurar segredo, né? Jurar segredo nessa conversa que eu falei é muito complexo, pessoal. Até nós que somos profissionais, que trabalhamos com sigilo, existem situações que a gente pode quebrar o sigilo, né? Porque justamente a gente preza pela vida daquela pessoa. Então, como que você vai jurar segredo para uma pessoa que está contando para você que está tendo ideação suicida? Entenda que você se abrir, você se colocar à disposição, você escutar aquela pessoa, já é uma ajuda muito grande, porque a partir da sua escuta, a partir da sua atenção, pode ser que algumas coisas aconteçam e aquilo ali seja extremamente necessário, seja o ponto crucial para que ela consiga sair daquele estado que ela está, né? Encontrar outras formas de lidar com a situação. Mas você jurar segredo é muito ruim, porque se porventura você precisar acionar outras pessoas e pedir ajuda de outras pessoas, é como se você estivesse quebrando a confiança dela, tá? Então, é melhor você fazê-la entender que isso pode não vir a acontecer, que talvez você acione outras pessoas, mas que você está ali para ajudá-la, né? E isso já é vamos dizer assim, se torna uma relação empática para que ela se abra. Uma outra coisa também e aí para finalizar essa parte de coisas que podemos evitar, né, é compará-la com outras pessoas, né? Isso é muito ruim, porque a dor é muito subjetiva, né? Eu acho muito interessante quando eu vou no hospital e aí tem aquelas marcações de dor. Dor vermelha, dor laranja, dor amarela. Eu fico, eu chego lá morrendo de dor com a outra pessoa que vai dizer que eu tô com a dor vermelha, tô fudido. Porque a dor é muito subjetiva, né? Todo adoecimento, seja ele qual for, né, qualquer doença, também tem um aspecto psicológico, né? Que é a forma como você sente, né? Você pode aqui cortar um pedacinho da tua unha, né? Ali perto da carne,
Para uma pessoa aquilo não é nada, mas para uma outra pessoa aquilo, porra, parece uma dor dos infernos, parece estar matando. E é muito difícil a gente falar que aquilo ali não é verdade, porque é subjetivo, a dor é subjetiva. Então, por conta disso, quando a gente compara as pessoas, quando a gente fala, fulano, você tá assim, mas fulano de tal passa por isso, e tá lá, e tá... você tá querendo dizer, às vezes, que o que ela tá passando é nada. Você está diminuindo a dor daquela pessoa. Isso é muito ruim, porque imagina só, se a Irani chega para mim e falar, Mike, eu tô muito triste, enfim, tô passando por isso na minha vida, eu tô lá, eu tô com vários pensamentos, tô com vontade de sumir, desaparecer, essa vida já não tá fazendo mais sentido para mim. Eu viro para a Irani, não acredito que você tá pensando isso, olha a psicóloga fulana de tal, olha a dificuldade daquela pessoa, olha o que ela vive, não consegue pagar as contas, ela foi traída, enfim, aí começa a falar um monte de coisa, assim, um monte de desgraça, talvez que a outra pessoa pensou. A Irani vai começar a pensar, caraca, de fato, a outra fulana, né, toda de problemática fato, lá, eu né? sou uma merda, né? Tipo Exatamente. isso. Eu sou uma merda, eu tenho que realmente sumir desse mundo. Porque se com isso daqui eu estou desse jeito, imagina se eu chegar, né? Ou então eu jamais quero chegar a vivenciar o que a outra fulana está passando, porque se eu estou passando por isso daqui e eu já estou me arrastando, imagina se eu passar pela metade do que a outra está passando. Então, comparação é muito ruim, né? Muito ruim, porque ela vai proporcionar, ela vai produzir pensamentos, às vezes, de inferiorização na outra pessoa, né? Porque ela vai se ver numa situação diferenciada como fraca, ela vai, às vezes, perceber que ela não tem apoio, que, às vezes, ela não se ama, então aquelas crianças de valor, desamparo, tudo aquilo vai ser acionado e vai piorar o quadro. Então, só recapitulando, né? Não banalizar a experiência, né? Não mostrar-se assustado e nem envergonhado, não falar que o problema vai passar, né? Não falar o que ela deve ou não fazer, não jurar segredos e não compará-la com outra pessoa. São pontos que são importantes a gente evitar. Lembrando que não são forma, não é receita de bolo, né? São pontos para a gente pensar se cabe, né, em cada situação, cada história, cada experiência, mas pode ser válido e ajudar de certa forma. Eu queria falar algo bem rápido para a gente finalizar, que é o seguinte, Maicon. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade e com pensamentos suicidas, ela é uma pessoa que ela acaba esgotando muitos cuidadores, no sentido de os cuidadores ficarem muito ali atentos e com muito medo, porque isso vai gerar um estresse, uma culpa, e os cuidadores eles começarem a apresentar decair a questão da qualidade de vida. E aí, muitas vezes, as pessoas que, quando estão nessa situação, né, da pessoa que tem ideação, ela não, às vezes, quer encontrar profissionais da saúde. Ela não quer ir para o psicólogo, ela não quer ir para a psiquiatria, ela nega aquilo tudo, porque tem todo um movimento dela, pessoal, que, enfim, que ela mesma precisa despertar porque ela precisa estar em atendimento, assim como, vamos supor, uma pessoa que tem vício, né? Até ela se dar conta de que ela é um viciado, que ela precisa buscar ajuda médica. Então, assim, a ideia é que esse cuidador, se não conseguir ajudar nesse sentido essa pessoa, ele comece a cuidar dele, porque ele vai começar a esgotar-se. Então, ele mesmo buscar terapia para ele buscar meios, ajudas profissionais de como ele se ajudar para ele conseguir ajudar essa pessoa, já que ele é um vínculo importante para essa pessoa. E aí, o cuidador precisa estar bem para poder ajudar aquela pessoa que está esgotada ali. E essa questão do próprio familiar, essa semana eu ouvi um relato de uma pessoa, né, que vivenciou isso, ou seja, o suicídio na família e tal, falando sobre a questão do cansaço do familiar, né? Que essa família pode se cansar. Porque às vezes a pessoa está vivendo tantas questões, aí eu vou atrelar aqui diretamente a questão, por exemplo, de saúde mental. Às vezes a pessoa já está tanto tempo vivenciando experiência, por exemplo, de depressão, e às vezes esse convívio pode se tornar muito difícil, muito conflituoso, e o familiar se cansar, né? E às vezes aquela pessoa ela só se mantém viva, se mantém ali de pé,
por causa, como a gente falou, nas redes de apoio, por causa daquela família, por causa daquele familiar. Então, se atentar para isso, de que sim, você vai se cansar. Você é um ser humano e às vezes você pode estar de saco cheio, de saber que a outra pessoa não se movimenta, parece que as coisas não acontecem na vida dela, mas entenda que ela está vivendo uma experiência dela, às vezes de adoecimento. E aí, como a Irene falou, o cuidado também para si é extremamente importante, justamente para conseguir viver essa questão e conseguir continuar sendo essa rede de apoio que é extremamente importante, eficaz, né, enfim, necessária para lidar com esse fenômeno. Acho que é isso, né? É isso. Bom, para quem passou por aqui, né, algumas pessoas passaram por aqui, já foram. Para o pessoal que comentou, a gente agradece muito o comentário de vocês. De fato, eu acho que é um assunto muito importante, eu acho que a gente sempre precisa falar sobre isso. E, enfim, a gente deixou aqui, eu até coloquei aqui, né, como uma legenda agora, o contato do CVV, né, para, enfim, para as pessoas saberem e poderem entrar em contato em caso de necessidade. E aí, quinta-feira que vem, a gente está aí de novo, falando de um outro tema. Algumas coisas podem ser repetidas, mas faz parte. Mas é uma forma de a gente contribuir, de algum modo, com esse mês, com esse tema, que é extremamente importante na sociedade que a gente vive. Ok, pessoal? É isso. Então, a gente agradece aí todos vocês. A gente vai voltar na semana que vem com outros temas, outros focos mais relacionados à campanha. E é isso. A gente vai movimentando nesse sentido e se tiver alguma dúvida, algum comentário, você deixa aí e aí a gente vai tentando ajudar nesse sentido. Ok, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Obrigada. Obrigado aí por terem nos assistido.